Hoje, no Cabeça para Cima, nós vamos debater um tema família e um tema muito importante e atual: pais ausentes. Qual é o desafio que nós temos com os nossos filhos de ter presença suficiente? Como ter o nosso foco, as nossas prioridades alinhadas de forma que nós possamos fazer isso? É isso que nós queremos ajudar você a pensar e a rever hoje no Cabeça para Cima. Nós vamos ao intervalo e voltamos com um excelente debate. Educar os filhos não é tarefa fácil. A sociedade mudou e muitos pais se afastaram de seus filhos. Isso acaba gerando crianças e adolescentes solitários. Os pais têm de cuidar, estar presentes, impor limites e ensinar a suportar as frustrações. Precisamos estar atentos para o desempenho de nossos papéis como pai e mãe. Definir a função de cada um é requisito para uma vida familiar harmônica, mas é imprescindível que cada um se doe aos filhos. Uma criança é um investimento que dá retorno ao esforço desenvolvido pelos pais. Queremos filhos educados, mas muitas vezes não priorizamos tempo para educá-los, porque temos inúmeros afazeres diários, como, por exemplo, nosso trabalho, nossos compromissos inadiáveis, nosso cansaço. E uma coisa é certa: se não priorizarmos tempo e atenção para os nossos filhos, pagaremos um preço alto. Filhos insatisfeitos e pais frustrados. Afinal, se o próprio pai ou a mãe não lhe dão valor, quem dará? Esse é o grande dilema, na verdade. De alguma forma, nós interiorizamos na nossa sociedade o conceito de que ser um bom pai é dar tudo de bom e de melhor para o filho. E às vezes a gente se mata de trabalhar, estudar para exatamente fazer isso e deixa de fazer o que realmente conta, que é simplesmente estar mais presente com os nossos filhos. Mas como desfazer esse imbróglio? Não é só identificar o problema, vamos identificar e tentar apontar para você como tentar lidar e encontrar o caminho de volta para essa presença maior. E que privilégio a gente tem hoje de receber o pastor Josué Gonçalves, que é pastor do Ministério Família Debaixo da Graça, em Bragança Paulista, São Paulo, e é terapeuta familiar, conferencista e escritor. Bem-vindo, pastor, de volta à Cabeça para Cima. Muito bom tê-lo aqui. Prazer muito grande voltar ao programa Cabeça para Cima e uma alegria rever a irmã Rebeca e saber que vocês estão preocupados com temas tão relevantes em relação à família. Verdade, verdade. É gostoso ouvir sua voz ao vivo. Eu sempre ouço lá na Boas Novas FM em Belém, no seu programa Debaixo da Graça. É tão bom. E aqui, né, no Brasil, certamente em muitos lugares, deve veicular em muitos lugares do Brasil o programa de rádio. Assim, hoje eu acho que temos mais ou menos 100 rádios no Brasil. Maravilha. Que veiculam o nosso programa de 15 minutos. Maravilha. Então estão acostumados agora, vão ver o rosto que responde embaixo. Muito bom ter de volta também um outro pastor que ministério na área de família, que é o pastor Philip Murdoch, pastor da Igreja Luz das Nações e é também escritor com livros na área também. Bem-vindo, pastor, de volta ao programa. Muito bom tê-lo aqui. Muito bom estar aqui de novo. Maravilha estar aqui no Cabeça para Cima. Uma tremenda honra estar aqui com o pastor José Gonçalves também. Parabéns pelo tema. Eu creio que esse tema é muito apropriado ao momento agora. Eu acho que tem muitas pessoas que estão com perguntas. Puxa, como é que eu vou criar meu filho? E eu acho que o desejo no coração das pessoas é fazer o melhor, mas às vezes as circunstâncias deles levam eles para caminhos que talvez não seja o melhor. Nós não estamos conseguindo manter o nosso foco, né? E eu acho que hoje a gente vai conseguir rever. Mas o que vocês percebem que tem levado, então, pais a estarem tão ausentes dos seus filhos? E quando eu digo pais, muitas vezes a gente é obrigado a dizer uma mãe ou um pai que sozinho, monoparentalmente, se eu posso usar essa palavra, isso significa que é quando uma mãe, por exemplo, ou porque o pai faleceu, ou porque separou, enfim, sozinha cria aqueles filhos. Pais, a gente, quando fala pai também, não estamos falando só do homem, estamos falando também da mãe. O que tem levado os pais, o pai e a mãe, a estarem tão ausentes dos seus filhos? É interessante que eu sempre encontro uma ou duas deixa eu contar duas ilustrações rápidas aqui. Quando eu dou uma palestra e um dos pontos é que presença vem antes de presentes. O maior presente que se dá para um filho é a presença dos pais. E aí diz que teve um pai que entrou no quarto da filhinha e pegou ela ajoelhada fazendo uma oração muito estranha. Ela orava assim: ó Deus, faz de mim um aparelho de televisão, para que o meu pai passe mais tempo olhando para mim como ele passa olhando para a televisão. Ó Deus, faz de mim um aparelho de televisão para que o meu pai ria comigo como ele ri assistindo os seus programas de humor. Ó Deus, faz de mim um aparelho de televisão
para que o meu pai se preocupe comigo quando eu me machucar, como ele se preocupa com a televisão quando ela quebra. Ó Deus, por favor, faz de mim um aparelho de televisão. Um outro pai chegou no consultório, médico, chegou no consultório e perguntou para a secretária, quais são os pacientes que eu devo atender hoje à tarde? Ela disse, olha, pegou a agenda, abriu e falou, fulana, cicrana, beltrana e tal, e às 15h30 tem uma consulta marcada pelo teu filho adolescente. Aí ele achou estranho, meu filho marcou uma consulta comigo? Estranho, ligou para o filho na hora. Filho, como pode você marcar uma consulta? Tudo bem? Por que você não falou comigo em casa? Falou, não, pai, já que você não tem tempo para mim nunca em casa, quem sabe você conversa comigo no consultório, eu marcando uma consulta. Então, essa é a realidade. Eu julgo que uma das causas é porque os pais não têm compromisso com prioridades ordenadas. Não há um compromisso com uma lista de prioridades ordenadas. Se o maior presente que eu dou para os meus filhos é a minha presença, eu acho que tudo mais tem que vir depois. Porque quando os pais perdem de vista os filhos, consequentemente é o tema de hoje, pais ausentes, filhos doentes. Uma coisa interessante que o senhor colocou, e de alguma forma, a gente sabe que tem muitas coisas, mas a gente pensa assim, bem, a vida moderna realmente mantém o pai muito longe do filho. Mas a gente vê também que a vida moderna proporciona coisas como a televisão, por exemplo, que no tempo que anteriormente, porque pais sempre trabalharam. Mães sempre trabalharam, de repente não fora, mas sempre trabalharam. Só que daí no tempo que havia, não tinha internet, não tinha outras coisas que ocupassem tanto os pais, porque às vezes a gente até tem um tempo em casa, mas daí aquele tempo também é absorvido por outras coisas que não o nosso filho. Como é que o senhor vê essa questão, pastor? Na realidade, eu acho que essa é a chave. A pressão do mundo, a gente tem que trabalhar, as pessoas precisam trabalhar. Então, tem muitas pressões e eu acho que talvez tenha até mais pressões agora. Você vê, é muito comum, é o mais comum, o pai e a mãe trabalhando, ou então um pai ou uma mãe só cuidando, isso é muito comum. E precisa suprir o dinheiro para pagar o aluguel e o feijão, e essa é uma pressão. Eu sei eu acho que os pais realmente sentem essa pressão, preciso estar mais presente, mas eu também preciso pagar as contas. Mas eu acho que existe algo que é muito importante, é que os pais, quando você está presente, que você realmente esteja presente. Eu acho que tem muitos pais que estão presentes, mas de toda a prática ausentes, como foi o exemplo. Queria ser a televisão, porque ela estava ali também, mas o pai não olhava para ela. E eu acho que isso é o crítico, e de manter a sua presença e manter a honestidade sobre quando você não está presente. Olha, eu preciso trabalhar e explicar essa honestidade. Eu acho que filhos, eles não são burros. Filhos sabem o que é necessário, eles entendem isso. Então, eu acho que... Mas eles também se sentem preteridos quando eles estão ali, tem os pais, e os pais não dão bola para eles. Exatamente. Se você está presente, mas você está ausente, isso é o que eu acho que machuca o filho. Se você está faltando porque você está trabalhando ou você está fazendo alguma coisa que faz sentido, os filhos entendem isso. E eu acho que um diálogo correto com os filhos gera isso. Eu cresci numa família, meu pai estava muito ausente. Ele trabalhava na Shell e teve muitos anos, de quando eu tinha 7 anos de idade até 11, que são uma idade importante, meu pai estava fora de casa 6 meses no ano, viajando na África, no Oriente Médio. Então mas quando ele estava presente, eu estava muito presente com ele. Eu acho que eu não tenho nenhuma sequela de um pai ausente, porque quando ele estava presente, ele estava muito presente. Eu acordava cedo, queria ir com ele, comprar pão. Ele efetivamente te dava atenção, você se sentia contemplado. Meu pai é meu herói, e é mesmo, até hoje. Eu tenho 45 anos, ele continua sendo meu herói. Então não tenho nenhuma sequela, mas eu acho que tem a ver com a honestidade, a transparência da conversa e realmente presente quando você está presente. Eu acho que isso é uma das grandes chaves. Eu penso que hoje a grande dificuldade da maioria das pessoas é como se administra o seu tempo.
Porque eu penso que as pessoas são indisciplinadas em relação ao tempo. Por exemplo, por mais que você trabalhe, se você souber administrar o seu tempo, principalmente vivendo hoje rodeado com essa parafernália tecnológica. Hoje você tem o celular, você tem o iPad, você tem o computador, você tem a televisão. Que hoje já estão todos interligados no seu carro, por exemplo. O dia que você quer, você aperta o botão, você fala, você vê, não tem essa... Exatamente. Para você ter uma noção do absurdo em que chegamos, hoje nós temos que fazer jejum de Facebook. Jejum de tudo. Jejum não é mais de comida, não. É verdade. Jejum de televisão. O que causa mais perda, mais incômodo. Exatamente. Então, olha o absurdo. Então, em vez de nós controlarmos isso está nos controlando. Então, eu penso que hoje os pais, eles estão presentes em casa, mas ausentes na vida da família. Por que muitas mulheres reclamam para mim? Eu me sinto viúva com o marido vivo em casa. E o filho diz, eu me sinto órfão com meu pai em casa. Eu não me sinto filho. Certo? Meu pai, para mim, não existe, apesar de estar presente lá em casa. Ele está presente em casa, mas não presente na minha vida. Então, eu acho que nós, pais, precisamos aprender a administrar melhor o nosso tempo. Por exemplo, eu venho insistindo no Twitter, no Facebook, na televisão, nas minhas palestras. Vamos resgatar o valor, certo, da experiência da mesa na nossa casa. Muito bom, Vamos resgatar isso, porque eu também costumo dizer que a construção do caráter de uma família passa pela mesa. A mesa, ela é o centro. Ali você educa nos modos, no por favor, no muito obrigada, você conversa sobre as coisas, o diálogo flui leve, porque você não está ali só conversando, você está ali conversando e comendo. Ali é propício realmente para essa situação. É pedagógico. Eu digo assim, que a mesa é um lugar teológico. Porque é onde se revela Deus, é onde Deus se revela. A mesa é um lugar pedagógico, é lugar de discipulado, certo? A mesa é lugar de reconciliação, entendeu? A mesa é lugar de abrir o coração. A mesa é lugar de compartilhar experiências. A mesa é lugar de formação de caráter. Quer ver uma coisa interessante? Eu não sou muito disso, mas recentemente eu li uma entrevista numa revista de circulação nacional aqui no Brasil, e ela foi feita com a pessoa que está agora escrevendo a nova novela das 8 aqui no Brasil. E uma das perguntas eu achei curiosa, que me chamou a atenção, foi por que a maioria todo capítulo tem cena nas mesas de refeição, e preferencialmente na mesa de café da manhã. Sempre, é uma marca registrada dele, falou assim, porque as coisas nas famílias acontecem na mesa. Agora pensa, usando não necessariamente para a influência do bem, mas ele captou isso. E quando eu vi aquilo, porque para mim isso é uma área que eu considero crítica e vital, digamos assim. Olha só, gente, hoje nós não queremos apenas identificar o problema, nós queremos levar você a encontrar o caminho de volta. Nós já temos que ir ao intervalo e a gente volta continuando. Mas eu vejo duas coisas, dois pilares, a gente vai de vez em quando recapitular para você fixar. Primeiramente, a questão da administração do tempo. Sim. De você ordenar, de você ter ordem, de você não ser simplesmente levado da correnteza da vida, mas dizer, epa, pera lá, deixa eu tentar ordenar as coisas e planejar, em vez de ser completamente manipulado por tudo, se tornar... E chegar no final do dia e perguntar para você mesmo. O que eu realizei hoje? Exatamente. Exatamente. Isso só vai acontecer com planejamento. Exatamente. E número 2, uma das formas de aproveitar esse tempo que você vai planejar é usando bem o momento das refeições para a sua família. A gente volta já já. Cabeça pra cima. Pais ausentes, filhos doentes. Foi a frase que eu ouvi no bloco. Nós estamos hoje debatendo sobre a ausência do pai e da mãe. E uma das tônicas do primeiro bloco foi a questão dos pais até muitas vezes estarem fisicamente presentes em casa com seus filhos, mas não estarem lá para os seus filhos, porque estão ocupados, às vezes até com coisa que veio do trabalho mesmo, ou não conseguem largar do celular, ou não conseguem largar da televisão. Não, mas eu preciso relaxar. É verdade, todos nós precisamos, mas os filhos também precisam de atenção. Então, essa concorrência e o nosso
alvo hoje é não só apontar as dificuldades, mas tentar levar você a refletir o que você pode rever na forma que você está fazendo as coisas, de modo que você tenha efetivamente mais tempo com seus filhos. Eu sei que vocês têm outras orientações, eu gostaria que vocês incluíssem a questão, de repente, do papel do pai e do homem, portanto, e da mulher e mãe. Existem diferentes coisas que são mais pertinentes para cada um? Eu penso que a cobrança é maior em cima do pai do que da mãe, porque a mulher naturalmente está mais presente na vida dos filhos. Até porque ela gesta, não é? Ela depois dá à luz, e até que essa criança se torne um pouco independente, ela tem que estar presente obrigatoriamente, não é? Obrigatoriamente. A cobrança é um pouco mais em cima do pai. Até porque, às vezes, o pai acha que a mãe estando presente, ele não precisa estar tão presente assim. Mas, olha, isso tem me preocupado tanto, tanto. Inclusive, eu estive ministrando a convite do pastor Silas Malafaia. Eu fui, na verdade, ajudá-lo a cobrir a falta de um preletor. Lá na Slavec, nós tínhamos lá 10.370 líderes inscritos. Foi tremendo, Fortaleza. E eu ministrei sobre 12 verdades que todo filho gostaria que seus pais soubessem. A ideia central era resgatando a paternidade integral. E quando eu terminei de ministrar, eu nunca tinha visto tantos pastores chorando. Porque é uma ferida, viu, pastor? Exatamente. O inimigo tem conseguido, inclusive, o senhor foi em cima, porque eu já ia dizer, inclusive nas famílias pastorais. Eu nunca tinha visto tantos líderes chorando e grandes líderes me abraçando e me agradecendo e dizendo, eu volto para casa para rever muita coisa. Veja como essa é uma questão seríssima, seríssima. Eu não tenho dúvida de afirmar que uma das causas da crise na família hoje, certo, é o enfraquecimento da figura do homem. Paterna, concordo. Paterna. Por quê? É o sacerdote, ele é o profeta, ele é o rei. A Bíblia diz que a mulher tem que edificar, mas que o homem tem que governar. E como é que se governa sendo ausente? Ou sendo presente, mas com uma liderança fraca. Aí nós temos o esquema Jezabel montado hoje. Lá no Velho Testamento era Acabe, Jezabel e Elias, a voz profética que o diabo queria silenciar. Usando Jezabel, aquela mulher manipuladora e dominadora, e Acabe, o líder fraco. Aí a gente vem no Novo Testamento, a gente encontra quem? O Herodes, não é? A gente encontra João Batista e a Herodias, certo? Que é o mesmo esquema. Uma presença fraca de um líder, uma mulher manipuladora e uma voz profética que tem que ser silenciada porque incomoda. E aí, quando vai para as igrejas da Ásia Menor, o que é que Jesus manda João escrever? Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, que já não é mais uma pessoa, agora é um espírito. E esse espírito está instalado dentro de muitas casas. Ou seja, um líder fraco, uma mulher, de repente, dominadora. E às vezes porque é até conveniente, porque dá muito trabalho, eu tenho... Eu prefiro não falar, eu prefiro não me envolver, você resolve. E quando falta essa presença do homem, do macho, do sacerdote, do profeta, do governo, o que se tem é anarquia. Então lá vai enfermar. Não é verdade? O que a Bíblia diz no último versículo de Juízes? Cada um fazia o que bem entendia, porque não havia liderança, não havia a presença de um líder forte. E isso é o que está acontecendo. É por isso, por exemplo, eu tenho dito, olha, por que hoje poucos querem ser professores nas escolas? Porque ser professor é até perigoso hoje. É até perigoso. É a voz profética. Exatamente. Em alguns lugares, a professora é ameaçada de morte. Em alguns lugares, o professor é ameaçado. Em alguns lugares... Mas sabe por quê, pastor? Porque é a única pessoa que tenta, de alguma forma, estabelecer, porque é necessário para ela poder ensinar, um senso de autoridade, um senso de ordem, de prioridades, e essa pessoa vai topar com a como lá em casa o princípio de autoridade foi quebrado... Foi quebrado. Entendeu? Na escola eles querem quebrar também. E aí, eu costumo dizer o seguinte, quem quebra o princípio pode ser quebrado pelo princípio. Então a gente tem o quê? Crianças hoje não formadas, elas estão deformadas. Então eu penso que
tudo que nós estamos assistindo, esse rolezinho do shopping center, essa anarquia generalizada tem a ver com lares doentes. E essa ausência da figura de autoridade. Exatamente. Que simplesmente diga... Exatamente, porque eu tenho 3 filhos, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu sempre digo, os meus filhos, eles têm uma natureza pecaminosa, como todos nós, eles não são santinhos, anjinhos em estado de glória, não. Mas desde pequeno eu aprendi com meu pai, não pode faltar carinho, mas também não pode faltar disciplina e limites. Por quê? Porque excesso de carinho... Nós já fizemos um programa especificamente sobre isso, né, Exatamente. pastor? Exatamente. Excesso de carinho sem disciplina é igual a delinquência. Então, lá em casa, sempre foi assim, olha... E é interessante a importância do homem nessa figura. Antes do senhor falar, pastor, eu achei muito curioso que quando a gente falou de pais, a sua mãe, certamente, teu pai viajava, tua mãe estava presente o tempo todo. Mas de quem que você falou? Do teu pai. É verdade. Do teu pai. É verdade. Eu acho que uma das coisas fundamentais que o pai tem que ter é ser a figura da autoridade, de governar, como o senhor falou. Eu acho que o que rouba isso de pais, para mim, no meu ver, na minha experiência, são 2 coisas. Primeira coisa, pais que se sentem culpados. Eles se sentem culpados porque estão ausentes, se sentem culpados, poxa, eu tenho que ser seu sacerdote daqui, eu tenho que ser autoridade, tenho que fazer todas essas coisas. Não aguento mais, vou assistir televisão. E eles se sentem culpados e a pior coisa, um pai que se sente culpado, porque quando chega o momento em que ele precisa agir, ele perde a confiança de agir, deixa a mãe fazer isso, eu vou assistir televisão, e ele vai se retroceder. É como se fosse um ciclo vicioso. Quanto menos ele age, menos confiança ele tem, mais culpa ele sente, e menos pai ele é, e mais menos ausente e mais ausente, e aí ele procura uma fuga e acha fuga no trabalho, acha fuga com os amigos, acha fuga no futebol, acha fuga em muitas áreas, e ele para de fazer aquilo que é o mais importante para ele fazer, que é ser pai ali. Claro que ele tem que trabalhar, mas ele precisa ser pai. Então, o que eu acho que nós precisamos é ensinar pais a serem confiantes neles serem pais, e que inclui saber gerar disciplina, inclui saber gerar limites, mais consequências. Limites sem consequência não significa nada. Não funciona também. Então tem que ter consequências. Então, eu acho que a terceira coisa é como disciplinar. Eu acho que a pior coisa é um pai que disciplina quando ele é irritado porque interrompe a televisão. Então tem que disciplinar para o bem da mudança do caráter do filho. Esse é o propósito de disciplina. Não simplesmente para você fazer o que você quer. Então, essa questão é séria. E eu acho que tem mais uma coisa que é crítico na disciplina. Eu acho que tem que disciplinar pouco, mas quando disciplinar, ser forte. Então, outra coisa que é muito ruim é um monte de correção o tempo todo, mas com consequências mínimas. Eu acho que tem que ter pouca disciplina com uma consequência severa, e o filho vai lembrar, eu não quero passar por isso de novo. Então, pouca disciplina, mas consequências fortes é melhor do que muita... Não faz isso, para com isso, não faz isso. Isso gera um inferno em casa. Sabe como é que a minha mãe chamava isso, pastor? Ela foi uma orientação, eu não tinha percebido isso nela, mas foi uma orientação que ela me deu quando ela me viu criando os meus filhos. Para, menino. Ela falou, minha filha, escolha suas batalhas, senão você vai batalhar o tempo todo. Isso. Elege o que realmente é importante, porque senão você vai colocar no mesmo nível coisas que realmente são importantes com outras coisas, como alguém que te interrompeu, por exemplo, porque você estava assistindo e, de repente, a criança vai efetivamente fazer uma coisa grave e ela é a mesma correção, é a mesma situação e não são as mesmas coisas. Então, cuidado nesse dimensionamento. Mas o dimensionamento tem que ser o que é que está de errado no caráter do meu filho. É ali que tem que ser a correção. O que precisa mudar, em vez de uma irritação. Essas coisas eu acho que não são tão críticas. Às vezes até acontece mais em função dessas atrapalhações do que propriamente do caráter onde realmente é necessário. É verdade. Onde realmente é necessário. Nós já temos que ir ao terceiro bloco, o tempo está voando aqui no programa. Isso nos leva aos desafios. Vocês pontuaram uma série de coisas, a gente vai deixar para recapitular, ou vocês mesmos podem recapitular quando a gente voltar. Mas eu creio que fica inevitável, de repente, alguém que está nos assistindo agora fala assim, poxa vida,
eu sou réu em tudo isso aí. Estou fazendo tudo errado, não é verdade? Dá tempo de consertar? Com certeza. Claro. Nunca, A gente volta já. Cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo o tema pais ausentes. Temos excelentes debatedores. Eu agradeço imensamente ao pastor Josué Gonçalves e ao pastor Philip Murdoch pela presença aqui, nos orientando. E, basicamente, a gente, assim, o rescaldo que a gente tem do programa até esse momento é realmente a tônica da importância da presença. Às vezes a quantidade não é a ideal que a gente gostaria, mas quando nós estamos em casa de efetivamente darmos atenção para os nossos filhos. E a gente vê hoje um drama quase já se configurando quanto à questão do papel paterno, do homem, do pai na família. E quando essa ausência ela não é corrigida, realmente as sequelas são fortes. Com certeza. Já que nós estamos chegando assim, caminhando para o final do programa, Exatamente. eu sempre termino o meu programa de televisão, de rádio, dizendo nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Então esse é o momento de fazer um inventário, fazer uma reflexão, algumas perguntas para si mesmo. O que é mais importante? Não sacrifique o mais importante no altar do urgente nunca. Eu vou repetir isso. Não sacrifique o mais importante no altar do urgente. O Pelé visitou o seu filho quando estava preso, sendo acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. E eu me lembro que eu li na revista Veja isso, o Pelé dizendo: olha, eu passei a minha vida correndo atrás de construir uma marca, de ganhar dinheiro até com boas intenções, de dar o melhor para os filhos. Só que eu corri atrás de construir uma marca, de ganhar dinheiro e me distraí, fui negligente com o mais importante, que era a minha presença na vida do meu filho, e agora eu tenho que estar aqui pastor, no mas presente. quando é a construção do templo, entendeu, que vai ser inaugurado, fica justificado, porque o templo é obra de Deus, como é que fica? O grande Você está percebendo? Cada família é uma exatamente. justificativa. O grande pecado que os pastores cometem é achar que a igreja é mais importante que a família. Eu disse isso e eu vou repetir. Muito bom. Olha só, Eli, infelizmente, não conseguiu reproduzir na vida dos filhos o que ele conseguiu, de repente, fazer no seu ministério. O próprio profeta Samuel teve desafio. Mas né? aí, o mentor, percebe que quem foi o mentor de Samuel? O Eli. Quem foi o discipulador de Samuel? Foi Eli. Esse é um grande perigo. Eu não posso cometer o erro que o meu mentor cometeu, que o meu discipulador cometeu. Que os meus próprios pais cometeram. Que os meus pais Eu tenho que ter cometeram. graça de Deus de rever. Exatamente. Então, vou deixar aqui algumas dicas. Primeiro, pergunte para você mesmo, o que é mais importante? O trabalho ou sua família? O que é mais importante? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos? Isso não faz sentido. Segundo, qual é o dia da semana que você elegeu para ser da família? Olha, eu viajo sempre, mas toda semana eu reservo um dia para almoçar com os meus filhos. Toda semana. Toda semana eu almoço com o Douglas, eu almoço com a Letícia, eu almoço com o Pedro, certo? Terceiro, preste atenção nisso. A mesa na sua casa tem que ser um altar. Na minha casa é proibido almoçar com o prato na mão assistindo televisão. É proibido jantar com o prato na mão assistindo televisão. É proibido almoçar ou jantar lá no quarto com o computador ligado, porque na minha casa a mesa é o centro Às vezes das vai para o restaurante e emoções fala, da por favor, família. desliguem iPads e iPhones, ou smartphones, melhor dizendo, Eu estava num restaurante outro dia e eu vi, pastor Felipe, a família reunida, se comunicando através do Instagram, Facebook, Twitter. Não, ou então assim. simplesmente comunicando com outras pessoas. Exatamente. Estão ali juntos fisicamente, mas ninguém está lá. Está todo mundo com a cara enfiada no Então, na celular. verdade, está, mas não está. Eu costumo dizer que a Exatamente. tecnologia trouxe o mundo para dentro de casa, porque hoje você assiste tudo o que acontece no mundo, dentro de casa, mas pegou os da casa e separou. Então, hoje a tecnologia conseguiu fragmentar com a isso, família. portanto, é um Então, desafio. Exatamente. Por exemplo, no quarto dos nossos filhos não deveria ter televisão. Eu acho que no quarto do casal não deveria ter televisão. Eu acho que a televisão tinha que ter um lugar para ela na casa,
Por quê? Porque senão a gente vai estar presente, mas ausente como família. Não, sabe o que vai acontecer, pastor? A televisão vai ser o altar que o senhor está falando que a sua mesa é. E que deveria ser a mesa, esse ponto de encontro. Então, e o faça um propósito. conteúdo que sai dela é cada vez... E faça um propósito de fazer da mesa o centro das emoções da sua casa e, a partir de agora, valorizar esse tempo, porque é uma tradição que faz toda a diferença Deixa na eu fazer cultura uma de uma pergunta, família. vou começar contigo, Fila. Qual era uma coisa que o seu pai fazia com você, que marcou a sua vida e que você lembra até hoje que ele foi importante? Me marcou muito. Ele é eu vou meio fazer a mesma ilegal, pergunta pro senhor, mas vamos lá. ele me ensinava a dirigir. Quando eu era bem novo, eu acordava cedo. Quando ele estava em casa no sábado, e a gente saía juntos para a padaria, e isso marcou a minha vida profundamente. Saí junto, 7 da manhã, sentava no colo dele, me ajudava a dirigir. Não sugiro que vocês façam isso necessariamente, mas aquilo marcou minha vida mesmo. Eu lembro até hoje a alegria que era de estar com meu pai. Ele estava ausente muito tempo, mas quando ele estava, isso era um momento meu e dele, e até hoje ele é meu melhor amigo. Até hoje eu falo com ele, ele tem 72 anos. Seu pai, obviamente, pelo que o senhor falou, Tabanachel, era um empresário. O seu pai era um pastor. Meu pai era um pastor, meu pai partiu para a eternidade há quase 30 anos. Eu gosto de pescar. Nós temos um centro de treinamento onde eu crio peixes e levo meus amigos para pescar comigo lá. E meu pai marcou muito a minha vida me levando para pescar com ele. Porque o hobby do meu pai, o lazer do meu pai era pescar. E eu me lembro até hoje como ele me ensinava a colocar a isca no anzol, e por que tilápia pegava assim, como é que fisgava. E eu penso que pescar com o pai é pedagógico, é discipulado. É tempo junto. É tempo junto, de comunhão. Às vezes tempo até em instrução. silêncio, né? É verdade. Mas é uma oportunidade para o seu pai te ensinar algo. Exatamente. Eu acho que é isso. Então, eu acho que uma criança tem que ter um nível de relacionamento em que ela aprende algo com o pai, se é pescar, ou se é dirigir, ou se é outra coisa, mas olha, é desse jeito, é assim, coloca a isca assim. Eu acho que isso marca profundamente, e a gente lembra dessas experiências e traz essas experiências para as outras coisas, e na educação dos meus filhos, eu tento fazer a mesma coisa, é crítico isso. Quer ver, vocês são homens, eu sou mulher, eu tive um pai maravilhoso também. O meu pai sempre fez os curativos na nossa casa. Não sei por que motivo, mamãe era tão jeitosa com tantas coisas na grande cozinheira, mas curativo toda a minha vida. Quem fazia era o papai. E, claro, acho que era uma questão mais prática. Minha mãe americana era boa de português. Quem fazia tarefa com a gente era o papai também. E eu adorava, porque ele era muito bom e paciente. Ao mesmo tempo que ele era tão impaciente para outras coisas, mas para aquela questão acadêmica, eu não sei, ele tinha, eu acho que ele era um sacerdote, um professor por natureza. Foram coisas que marcaram profundamente a minha vida, o tempo investido em mim nessas ações. E vai uma pergunta para todos os pais aqui. O que... A gente pode pescar com o filho? Exatamente. O que você tem feito Exatamente. o seu filho que marcou a vida dele para sempre? Que tempo com qualidade você investiu ou está investindo que marcou a vida deles? Essa é uma pergunta que deveria ser feita para todos os pais. Será que os teus filhos amanhã vão poder dizer: meu pai pescou comigo, meu pai me ensinou a dirigir, meu pai fez as tarefas comigo, meu pai parava para fazer o meu curativo? O que os teus filhos têm para dizer de tempo com qualidade que você investiu na vida deles? Muito bom. Eu estou rindo, sabe por quê? Porque se perguntasse para meus filhos, vão dizer: o papai cortava a nossa unha, porque ele corta. É uma coisa boba, mas é uma coisa que eles hoje citam e que tem tanto valor. Ao mesmo tempo que era uma pessoa tão ocupada, o pastor, mas em casa ele era o pai. Por exemplo, eu sempre preservei isso. Eu tiro férias 2 vezes por ano. E todas as férias nós tiramos muitas fotografias. Por quê? Porque fotografias geram memórias positivas na cultura de uma família. Quero trazer a memória daquilo, a lembrança daquilo que traz esperança. E uma das coisas que nos traz esperança é você olhar o que Deus já fez. Mas essa lembrança tem que ser gerada. Tem que ser gerada. Então,
não abra mão. Na sua casa tem que ter sábado, tem que ter feriado, tem que ter férias. A vida não é feita só de trabalho, entendeu? Claro. Então a gente não abre mão. E é interessante como essa tradição vai passando de pai para filho. Porque meu pai tirava férias, eu tiro férias e hoje os meus filhos Seu pai era uma tiram exceção, férias. viu, pastor? Porque pastores antigamente não tiravam Exato, férias, não. infelizmente. Meus pais, graças a Deus, tiravam, mas enfim, Então, isso é importante, é tempo com qualidade na vida dos filhos e da família. Beleza. E a gente volta já já para se despedir. Cabeça pra cima. A gente vai encerrando um excelente programa agradecendo aos nossos semeadores, vocês que mensalmente contribuem, ajudam a Boas Novas e dessa forma ela está aqui, já vai completar 21 anos caminhando com você esse projeto missionário. Nós continuamos a contar com você. Quem sabe você já foi semeador, né? Agora está meio ausente, está na hora de voltar. O nosso call center está aí à sua disposição, você pode se alistar também no nosso site e dessa forma nos ajudar a produzir, a continuar produzindo programas como este, que nos orientam, que foram tão enriquecedores no sentido de ajudarem pais e mães ausentes a encontrarem o caminho de volta. Pastor, considerações finais e muitíssimo grata pela presença. Eu que agradeço, se você me permite, queria fazer um convite. Nós vamos fazer agora em Bragança Paulista, no mês de junho. Mês 6. Mês 6, o CFC, Curso de Formação de Conselheiros. Então, se você trabalha com casais, trabalha com famílias, trabalha na área de aconselhamento, vai ser de quarta a sábado. Quarta a sábado, nós estamos levando especialistas como a doutora Marisa Lobo, o pastor Estevão Fernandes, o pastor Cote, eu vou estar ministrando e também nós temos a doutora Tânia Tereza. Nós vamos, é um curso intensivo, vai ter diploma, vai ser muito interessante, é só entrar no nosso site amofamilia.com.br, amofamilia.com.br. Deus abençoe e o meu conselho final é o que eu sempre digo: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. A sua família é o seu maior patrimônio. Ame-a, proteja, invista nela. Deus abençoe vocês. Tá certo. Pastor Felipe Murdock, muito obrigada pela presença. Amém. Muito bom estar aqui. Prazer sempre. Eu acho que a dica que ficou hoje é a dica da mesa, realmente. E às vezes a gente pensa, puxa, como é que eu vou mudar isso? E eu quero encorajar você a ser firme de uma forma doce, mas insistente. Não vamos assistir televisão enquanto a gente come, vamos sentar. A nossa família faz isso. A família em que eu cresci, dos meus pais, fazia isso. Eu acho que isso, ao decorrer de uma vida, isso transforma a vida dos seus filhos, gera caráter neles. E talvez só isso pode ser algo muito significante para eles. A gente só rapidinho, porque a gente tem tão pouco tempo, mas a gente findou não tocando. Nós sabemos que, por exemplo, muitas mães criam seus filhos sozinhos sem essa presença masculina. É importante ter alguém da confiança, alguém que ajude com essa presença, com essas coisas que são mais de menino, de repente pescar, mas nem sabe pescar, não sabe como. É importante ter alguém. Eu me lembro do Billy Graham, que ele não tinha tempo, mas o caseiro tinha. E o caseiro que ia pescar com o filho dele. Só que o caseiro fumava e o filho dele começou a fumar. Ele conta na história dele, né, essa história, claro que ele encontrou o caminho de volta, mas quem é que está indo pescar com seu filho, tipo essa história? É importante ter alguém? É importante a gente saber quem é que colocamos dentro de casa e que pode discipular os nossos filhos ou ajudar no processo do discipulado dos nossos filhos. Por isso a gente não deve colocar qualquer pessoa, mas colocar alguém de Deus que possa nos auxiliar a ir pescar figuradamente. A gente usou esse exemplo, exatamente, Mas eu conheço, por exemplo, pode ser jogar um futebol, secretárias do lar, eu conheço às vezes o caseiro, que tem mais acesso e mais influência do que o pai. É verdade, que de repente ali no tempinho vago vai ensinando a criança, às vezes fazer tarefas básicas, a fazer coisas interessantes, simples do dia a dia e vai ajudando na formação do caráter desta criança, apesar de o pai estar ausente. Tá certo.
acho que missão cumprida. É verdade. E aquilo que não conseguimos cumprir, a gente entrega ao Espírito Santo de Deus, orando que Ele abençoe a sua vida e lhe ajude nesse desafio. Você não está só. Eu acho que foi muito interessante essa colocação do pastor Filipe Modoc também, sobre esse sentimento de culpa, de não ser adequado, não ser bom o suficiente. Nós temos que vencer, quebrar esse círculo vicioso, dizer, não, eu não vou ficar aqui paralisado, eu simplesmente tenho que interferir e fazer aquilo que eu posso. E quando a gente faz algo efetivo, a gente colhe também. Gente, a gente terminou nosso programa hoje com Altos Louvores, que é um grupo musical muito conhecido no Brasil, que existe, eu creio que desde 85, e muitos dos cantores que nós conhecemos hoje se tornaram cantores nesse celeiro. Vocês vão ser abençoados agora com Altos Louvores. Eu não abro mão de ser teu. Eu não abro mão da tua presença. Eu só quero estar em tua casa e te adorar. Eu não abro mão. Eu não abro mão de ser teu. Eu não abro mão da tua presença, Senhor. Eu não abro mão da tua presença. Eu só quero estar em tua casa e te adorar. Não quero te entristecer, eu só quero te adorar, meu rei. Hoje eu quero me prostrar e dizer: eu te amo, meu Senhor. Não quero te entristecer, Senhor. Eu só quero te adorar, meu rei. Hoje eu quero me prostrar e dizer: eu te amo, meu Senhor. Quero ser teu sonho realizado, quero ser teus planos concretizados, quero ser teu projeto finalizado. Os teus sonhos em mim não serão frustrados. Estar contigo de noite e de dia, levantar minhas mãos com muita alegria, te entregar minha casa, minha família, te exaltar com toda a minha vida, te exaltar com toda a minha vida. Não quero te entristecer, Senhor. Eu só quero te adorar, Jesus, meu rei. Hoje eu quero me prostrar e dizer: eu te amo, meu Senhor. Quero ser teu sonho realizado, quero ser teus planos concretizados, quero ser teu projeto finalizado. Os teus sonhos em mim não serão frustrados. Estar contigo de noite e de dia, levantar minhas mãos com muita alegria, te entregar minha casa, minha família, te exaltar com toda a minha